Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma questão relativamente à função quadrática e uma abordagem gráfica. É, na questão diz-nos o seguinte: uma função quadrática g tem as seguintes características. Sabemos que g de x é maior ou igual que zero, ou seja, a função é positiva se e só se o x pertencer a este intervalo de menos 4 até 2, e sabemos ainda o contradomínio da função, que é de menos infinito até 9. Quer dizer, eu com estas características vou então reproduzir parte do gráfico, me é permitido desenhar com estes dados. Então temos aqui o referencial x ou y, o eixo de x, aqui o eixo dos y. Sabemos que é uma função quadrática, e dizem-nos que essa função é positiva se o x, se e só se o x estiver compreendido entre menos 4 e 2. Ok, então aqui estará o menos 4 e aqui estará então o 2. E se a função é positiva, quer dizer que durante este intervalo a função está acima do eixo do x. Bem, eu tenho aqui duas hipóteses, né? Se ela tem aqui estes dois zeros, né? Ela aqui é 0 em menos 4 e em 2, então eu tenho aqui duas hipóteses. Quer dizer, ou ela tem a concavidade voltada assim para baixo, ou então ela tem a concavidade, passa aqui nestes dois zeros, né? E tem a concavidade assim voltada para cima. Bem, se eu sei que ela é positiva neste intervalo, quer dizer, terá que ter então a concavidade para baixo, terá que ser a vermelha, porque se fosse a verde, quer dizer, ela é positiva de menos infinito a menos 4, seria negativa nesta abaixo do eixo do x, neste intervalo de menos 4 a 2, e depois seria positiva. Se me dizem que ela é positiva de menos 4 até 2, ok, então tem mesmo que ter a concavidade voltada para baixo e tem que ser aqui a função vermelha, né? Está aqui desenhado a vermelho. Sei ainda que o contradomínio é de menos infinito a 9. Quer dizer, também com um contradomínio deste tipo, eu sabia logo que ela estava voltada para baixo. Porque se estivesse voltada para cima, quer dizer, o contradomínio iria exatamente deste valor A em direção a mais infinito. Com esta informação também saberia que ela estaria voltada para baixo. Tudo bem. E se me dizem que o contradomínio é de menos infinito a 9, então eu sei aqui que o vértice da parábola, né? Aqui o vértice, o y do vértice terá que ser 9, né? Porque o vértice de uma parábola é sempre o extremo da parábola, podendo ser mínimo ou máximo, dependendo do tipo de concavidade que ela tem. Se ela tem a concavidade voltada para baixo, então aqui o 9 é o máximo dessa função. Quer dizer, e o vértice tem então de coordenadas, né? Só para aqui, o vértice terá de coordenadas HK, que é o x e o y do vértice, mas analisou-se que ao x do vértice chamamos H e ao y K. Já sei que este K é exatamente igual a 9, talvez dê jeito de saber o x, que será simples de saber porque eu tenho os dois zeros, né? Eu se tiver aqui os dois zeros da parábola, eu posso então dizer que a coordenada x do vértice, o tal H, estará a meio aqui dos zeros, seria o ponto médio, né? E o ponto médio será basicamente somar menos 4 com 2 e dividir por 2. Daí então tenho que a coordenada x do vértice, menos 4 mais 2 é menos 2, né? E menos 2 sobre 2 é exatamente igual a menos 1. Então com isto sei que o x aqui do vértice não é exatamente em menos 1. Então tenho as coordenadas do vértice, que são então menos 1 e 9. Menos 1 e 9. E sei também que a concavidade da parábola, né, ela é voltada para baixo. Né? A concavidade é voltada para baixo. Isto indica-me na expressão algébrica da função quadrática, a abertura terá que ter um valor menor do que zero, porque a concavidade é voltada para baixo. Agora, olhando assim para as opções, temos aqui quatro expressões que estão escritas em função do vértice, nesta escrita da função quadrática, atendendo então às coordenadas do vértice. Então, olhando para a informação que eu tenho o vértice, né, e sei que a abertura é negativa, porque ela tem concavidade voltada para baixo. Então, se a abertura é negativa, quer dizer, a opção D está fora de hipóteses, porque na opção D a abertura seria positiva. Vou apenas colocar aqui a expressão, né, já com o valor das coordenadas do vértice.
seria então y igual a, abrir parênteses, x, quer dizer, aqui a coordenada x do vértice é menos 1, então atenção que eu teria aqui x menos e depois viria o menos 1 que é a coordenada x do vértice. Então isto fica menos menos 1, ok, teria mais 1. Então teria aqui x mais 1. X mais 1 quadrado e o k é a coordenada y do vértice, então mais 9. Então quer dizer, olhando para isto, o b também está fora de questão, que no b teria aqui x menos 1, mas não, isto implicaria que a coordenada x do vértice fosse 1, o que não é verdade, é menos 1. Sobram-me então a opção A e a opção D, e a qual eu vou descobrir aqui a diferença na abertura. Então para descobrir a abertura, eu vou a esta expressão, falta descobrir a abertura, eu vou substituir nesta expressão o x e o y exatamente por um ponto que conheço da função, que neste caso, quer dizer, vou usar aqui um zero. Né? Eu sei este ponto, sei então que, quer dizer, quando x é igual a 2, o y é exatamente igual a 0. Então vou substituir aqui exatamente isso na minha expressão. Vou substituir o x e o y por um ponto que pertence à função quadrática, não podendo ser o vértice. Tendo que escolher outro ponto, então o y é 0, ficaria com 0 igual a, abrir parênteses, o x é 2, então teria aqui 2 mais 1 ao quadrado mais 9. Resolvendo então esta equação, quer dizer, o 9 passa para o primeiro membro, ficaria menos 9. 2 mais 1 são 3, 3 ao quadrado é 9, teria aqui 9a, e resolvendo então isto em ordem a, teria que a seria igual a menos 9 nonos. Então daí tiro que o A será exatamente igual a menos 1. Sendo assim, com a abertura tenho tudo para escrever a expressão, né? Então teria y igual, a abertura é menos 1, então teria aqui menos 1, ou então menos apenas, e ficaria com x mais 1 quadrado mais 9. Sendo assim, a opção terá que ser a opção D, onde a abertura é exatamente igual a menos 1. Fica então aqui a sugestão de resolução. Continuamos a resolver mais exercícios, então até já. Um abraço.